O que Maria trouxe aos pés de Jesus não foi algo qualquer. A palavra, ela diz aí no verso de número 3, que ela pegou uma libra de bálsamo de nardo puro. E nós podemos observar que no verso 5, Judas Iscariotes, questionando, disse que ele poderia ser vendido por 300 denários. E o denário, a gente estudando um pouco mais a respeito, se diz que um denário correspondia ao salário de uma pessoa. Imagina 300 denários. Olha o que Maria separou para oferecer ao seu Senhor, ao seu Mestre. Nós entendemos através dessa mensagem que não foi algo pego de qualquer forma e feito assim, mas foi algo pensado, foi algo que foi projetado, foi algo que Jesus reconheceu a honra que estava sendo demonstrada a Ele. É como se Maria estivesse fazendo assim, dizendo assim: eu não posso entregar para o meu Deus, para o meu Senhor, qualquer coisa. Independente da quantidade, meu amado, o que importa é a intenção do seu coração. O porquê que você está trazendo isso para o seu Mestre. Porque se nós formos ver na palavra em questão de quantidade, nós vemos também a viúva pobre que tinha apenas 2 moedas. E o que importou não foi quantidade, mas sim a intenção do coração. E o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Então seja aquilo que você for trazer, seja o dízimo, seja a oferta, que não seja de qualquer forma, amém? Não seja de qualquer forma. Lembre-se que o que você está trazendo não é para o pastor, não é para a igreja, é para a obra dele, é para a obra dele. Então tudo o que você for fazer, faça de coração, porque o Senhor, para mim e para você, Ele sempre fez e sempre fará o melhor. Então façamos, eu e você, o melhor para o nosso Deus também, amém? Então você que preparou hoje dízimo e oferta, levanta a sua mão. Os obreiros vão estar passando aí com os envelopes. Pastor, eu não tenho dinheiro em espécie, eu só faço Pix, tal. Se você precisar, tem maquininha aí, se você quiser. Se quiser fazer um Pix direto também, tem a chave Pix aqui, que é o CNPJ da igreja. Pode falar para mim, pastor? Beleza. 27 011 502 1000 contra 74. Amém? E eu convido você que trouxe e que também não trouxe, que fique de pé para nós orarmos. Já pedi para o bispo vir aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Só mais um detalhe aqui para reforçar, pessoal. Todos os anos a igreja faz, uma ação social, onde nós arrecadamos chocolate, mais precisamente o bis, para poder, na época aí de Páscoa, poder levar para as crianças, levar para casa de idosos também. Então você que puder, no domingo já vai estar sendo aí divulgado um pouco mais a respeito dessa obra, amém? Então você que puder aí já, fala, pastor, eu gostaria de participar. Fica atento aí às comunicações que a gente faz aí, seja na igreja, seja nas redes sociais, tá bom? Para a gente poder fazer o melhor para os nossos irmãos, aqueles que são necessitados, as crianças, enfim, para que a gente possa, unido como igreja, fazer o melhor para o próximo, amém? Amém. A pastora está dizendo aqui que nós temos como meta aí 250 caixas de bis. Então você que puder nos ajudar, nós ficamos muito gratos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante do Senhor, apresentando diante de Ti, meu Pai,
aquilo que foi preparado de melhor ao Senhor, as ofertas, os dízimos, apresentamos e consagramos ao Senhor tudo que aqui hoje é ofertado, dizimado, para que possamos, através, Senhor, desses recursos, fazer a vontade de Deus, alcançar os necessitados, Senhor, o órfão, a viúva, Senhor, cumprir com a Tua vontade e o Teu querer. Que o Senhor receba, Senhor, tudo aquilo que o Teu povo está vindo apresentar diante de Ti hoje. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos capacite para que possamos ser cada vez mais prósperos e possamos cada vez fazer o nosso melhor. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, a bênção do Senhor esteja sobre toda a igreja. E toda a escassez, meu Pai, que tem sido presente na vida da Tua igreja, do Teu povo, que seja repreendida pelo Teu poder, Senhor. E que o Senhor dê condições, meu Pai, para que a igreja possa fazer o melhor, Senhor, o melhor, cumprindo com o Teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja, amém, e vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, pode se assentar, a presbítera Elaine vai estar passando a salva, já queria chamar aqui meu amigo, meu irmão, pastor, em nome de Jesus, pastor Wesley, faça favor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Wellington, amém? Por ter liberado esse homem de Deus aqui para vir ministrar aqui. Agradecer a esposa, a família, todos que estão acompanhando aqui o pastor Wesley, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, vos guarde, te façam prosperar os caminhos de vocês e que vocês continuem sendo muito mais além daquilo que vocês estão pensando em ser. Nós limitamos o pensamento de Deus sobre as nossas vidas, mas que hoje venha sobre vós, Romanos 12:2, transformar, para que podeis experimentais toda a boa vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, em nome de Jesus. Estenda a sua mão aqui, em nome de Jesus, amém, irmãos? Eu estava falando com o pastor Wesley, eu não acredito que o evangelho, aquilo que a gente vive, é só isso. Hoje, num raio de 100 quilômetros, eu sei que não existe aqui um cartório aberto, mas eu sei que existem delegacias abertas, mas a delegacia, ela não chega aos pés da autoridade que está sendo derramada hoje sobre nós aqui nesse lugar. O delegado não tem autoridade maior do que a hora da palavra que estará sendo ministrada, porque é o maior reino que existe além do segundo céu. Vai ser ministrado aqui o reino do terceiro céu, que é onde o próprio Deus de Abraão, Isaque e Jacó mora. E um dia, em nome de Jesus, assim seja, nós estaremos lá com Ele. Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, pela vida do meu amigo, pastor Wesley, Senhor. Que o Senhor venha falar, Senhor, conosco, usando, Senhor, os lábios do teu filho. Senhor, dá o teu coração para ele agora, Pai, para que tudo aquilo que o Senhor tem que falar para nós, o Senhor venha falar de uma forma, Senhor, em amor, em correção, nos corrige, nos exorta, Senhor, nos ensine para a glória do teu santo nome, Pai. É o que eu oro crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E mais uma vez, irmãos, as palmas louvem ao nome do Senhor, aleluia, obrigado, Jesus. Boa noite, irmãos. Obrigado. Paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes? Glória a Deus. Eu também estou muito feliz em poder compartilhar a palavra de Deus diante da sua igreja. Quero honrar a Deus pela vida da minha esposa que está aqui comigo. Trouxe uma galera junto também, uma parte lá dos jovens do ministério.
Conheço o Bispo Cacá há um pouco de tempo. Glória a Deus. Pastora Camila, Deus abençoe a sua vida, o ministério de vocês. Estou muito honrado em poder estar aqui. Já vi alguns rostos aí de pessoas que eu a conheço há algum tempo. Dudu, Deus abençoe, Dudu. Nós conhecemos há tem uns 15 anos, né? Trabalhamos juntos lá, quando eu era não crente, né? Hoje eu sou crente, graças a Deus. Crente lavado e remido. Antes eu só brincava de ser crente. Agora eu sou um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, ensaboado pelo sangue de Jesus. Amém? Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Glória a Deus. Estou aqui debaixo de uma unção onde o meu pastor me liberou para estar aqui. Eu sou um pastor, mas também tenho um pastor, a qual também tem um pastor, ao qual também tem outro pastor, e assim é o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Feliz demais em estar aqui com vocês, em conhecer mais uma parte aí da igreja. Eu tenho 2 motivos para estar feliz. O primeiro motivo é porque eu estou aqui diante da igreja de Jesus, e o segundo motivo é que hoje faz 9 anos que a minha esposa desceu as águas. E ela foi uma das minhas primeiras ovelhinhas, onde eu preguei o evangelho para ela, ministrei Jesus com ela, e ela decidiu descer as águas, porque o evangelho de Jesus é simples, irmãos. Ao mesmo tempo que o evangelho de Jesus ele é simples, ele é profundo ao ponto de transformar uma vida, ao ponto de transformar uma geração, ao ponto de transformar uma casa. Esse é o evangelho de Jesus, aonde a minha mão não chega, aonde a sua mão não chega, aonde o QI do homem não chega, o evangelho de Jesus já chegou. Amém? Então eu estou muito feliz essa noite. Glória a Deus. Ela diz: vamos comemorar, né? Vamos comer alguma coisa. Crente só pensa em comer, né? Não sei se você é assim, mas lá em casa e lá na igreja é assim. Acaba um culto, a gente quer se reunir para ir comer alguma coisa em algum lugar. Mas vamos lá, vamos se alimentar da palavra de Deus agora. Apocalipse capítulo 2, raramente eu ministro em Apocalipse, mas assim que eu recebi esse convite, eu fui escrevendo, sendo ministrado pelo Senhor, e essa palavra ministrou muito a minha vida, ministrou muito a minha casa, e eu quero compartilhar ela com você. Apocalipse capítulo 2, no verso de número 2 também, está escrito assim, vamos ler até o número 4, apenas 2 versículos, posso ler? Todos acharam? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 está escrito assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Versículo de número 3: e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Versículo de número 4: tenho porém contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Amém? Somente até aqui, lemos aqui o livro de Apocalipse, capítulo de número 2, 2 versículos, e aqui eu quero conversar com você sobre essa declaração, sobre isso que foi ministrado para a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas aos Efésios, talvez você já leu Efésios, talvez você nunca leu, eu te convido você a ler. E o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas aos Efésios, quando ele estava na prisão em Roma, ele escreve aos Efésios,
E a carta aos Efésios é uma carta muito especial, muito pontual, onde o apóstolo Paulo ele escreve muitas coisas boas a respeito desses irmãos, a respeito deste lugar, os Efésios. Ele fala sobre dons, ele fala sobre serviço, ele fala também sobre teologia, cristologia, fala sobre ministério, ele fala sobre família, na carta aos Efésios. E nessa carta aos Efésios, Paulo ele rasga elogios à igreja que ele mesmo plantou, uma igreja muito prendada, uma igreja muito pontual, uma igreja muito poderosa, e ele estabeleceu ali, durante 3 anos que morou em Éfeso, esta igreja. Foi lá que ele discipula Tito e Timóteo, foi lá nesta igreja que ele recebeu um discipulado, sabe, através de Tito e Timóteo. Ele pastoreia a vida desses dois, lá em Éfeso, e foi uma igreja muito forte mesmo. E em Roma, quando estava preso, ele escreve a esta igreja, rasgando muitos elogios, porque era uma igreja que amava muito a Deus, era uma igreja que amava muito ao Senhor, era uma igreja que amava muito o próximo, que servia uns aos outros, era uma igreja muito poderosa, a igreja de Éfeso. Só que essa característica que ele viu, ao passar do tempo, ela mudou. Essa mesma característica que Paulo detectou aos Efésios, ela foi transformada. E aqui no livro de Apocalipse, esta mesma igreja, que um dia foi elogiada por Paulo, que um dia recebeu elogios do apóstolo Paulo, ela recebe uma denúncia. E denúncia é esta que nós lemos em Apocalipse capítulo 2, aonde está escrito: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Era uma igreja de muita obra, era uma igreja muito poderosa naquilo que ela fazia, era uma igreja muito excelente, uma igreja que perseverava e que não suportava os homens injustos. Quantos são assim? Nós somos assim. Quando nós se convertemos, nós vamos com tudo, com toda a garra, com toda a força, com toda a devoção, fazendo a obra de Deus. Perseveramos, não suportamos aquilo que é iniquidade. Somos assim. Quando eu olho para Apocalipse capítulo 2, eu vejo uma conexão muito grande em nós com esta igreja. Eu não digo chamados para servir, mas a igreja brasileira, ela é muito boa no que faz. A igreja brasileira tem uma explosão muito poderosa, uma igreja que faz aí acontece, uma igreja que persevera, tudo isso que ele está detalhando aqui, que não suporta homens maus, que coloca à prova aqueles homens que dizem ser crente e não são, que dizem ser homens de Deus e não são. Nós somos assim. Nós somos assim. Temos muita perseverança. Suportamos os dias maus, suportamos os dias difíceis, tudo por causa do nome de Jesus. Mas só que essa igreja de Éfeso, ela entendeu sobre o amor verdadeiro. E todos esses elogios foram recebidos 40 anos depois de Cristo. Só que passado 20 anos, o apóstolo João recebe uma revelação de Deus e começa a escrever as 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia, e entre elas está quem? Éfeso. E aqui está uma denúncia.
A igreja que ama, passaram 20 anos, ela murchou. Você consegue compreender isso? Aquela igreja que amava, aquela igreja que perseverava, aquela igreja que lemos em um dos textos mais conhecidos, que diz: olha, eu conheço as tuas obras. Deus sabia o que Ele estava dizendo a respeito da igreja de Éfeso. Eu conheço vocês. Eu conheço as obras de tuas mãos, eu conheço o teu coração, eu conheço o que vocês pensam, eu conheço o que vocês querem fazer amanhã, eu conheço. Vocês são muito perseverantes, glória a Deus, parabéns. Mas eu tenho algo contra vocês. É o que está dizendo no versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti. Essa denúncia é muito grave. É uma denúncia muito violenta. Porque ao mesmo tempo que ela foi explosiva, ela deixou o primeiro amor. E quantos de nós se encontramos nesse cenário? Se envolvemos nas nossas habilidades, se envolvemos com muita força no reino de Deus, na obra de Deus, se envolvemos, mas muitas vezes nós deixamos o primeiro amor. Muitas das vezes nós deixamos de lado aquilo que um dia transformou a nossa vida, aquilo que um dia tocou o nosso interior, nós deixamos de lado, esquecemos. Sabe, não é normal isso acontecer. Entenda uma coisa, debaixo de muito amor, de muita graça, não é nada pessoal contra ninguém, mas essa palavra está sendo ministrada no Brasil e no mundo. Essa palavra está sendo ministrada no Brasil e no mundo, porque muita gente tem conexão com essa igreja. Muitos de nós se convertemos, mas ao passar do tempo nós vamos perdendo a conexão com Cristo. Muitas das vezes nós somos roubados por causa das circunstâncias que vamos vivendo no nosso dia a dia. Muitos de nós vai deixando o primeiro amor e deixando coisas entrar no nosso coração, coisas passageiras, coisas que nos distraem do propósito de Deus. Fazer a obra de Deus sem o Deus da obra é um pecado muito grave. Sabe, em 2013 para 2015, nós passamos 2 anos no Nordeste do sertão brasileiro, eu e minha esposa. E nós estamos percebendo ali que é muito fácil você fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. É muito fácil. A gente foi percebendo isso, que é muito fácil você se envolver na obra de Deus, se envolver com as coisas de Deus e não ser envolvido com o Espírito Santo. Porque às vezes as nossas habilidades, elas vão sendo primordial na nossa vida. Às vezes aquilo que fazemos é mais importante daquilo que temos. Então, nós vamos barrando a ação do Espírito Santo quando essas coisas começam a ser disfuncionais. Sabe, Mateus 6,33 diz: buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas muitas vezes essa lista ela está disfuncional, ela está inversa na nossa vida. E é onde, pastor, nós vamos sendo roubados. É onde nós vamos definhando. Percebe onde nós estamos entrando? Então aquele que orava, não ora tanto mais.
Eu conversava isso com minha esposa hoje em casa, a gente almoçando, eu falava, poxa, aquele que evangelizava não evangeliza mais, porque nós se envolvemos tanto com a nossa obra, com as nossas coisas, e aquilo que é primordial nós deixamos de lado. Você entende isso? Aquele que evangelizava não consegue mais ter a sede de evangelizar mais. Sabe, aquele que tinha leituras bíblicas não consegue mais fazer um devocional. Entende? O devocional você já não pratica mais, porque você tem outras prioridades. E nós somos muito bons em argumentos. Fala a verdade. Meu Deus. Quando nós vamos cobrar alguma coisa de alguém, as pessoas despejam na nossa frente uma lista grande de argumentos. Mas eu não faço isso por causa disso, mas eu não consigo fazer isso por causa daquilo. Não, isso não pode ser, sabe, motivos de a gente deixar de estar com o Espírito Santo de Deus. Isso não pode ser motivos. A sua agenda, a minha agenda, ela precisa entrar na agenda de Deus, e não Deus na nossa agenda. Porque, bispo, às vezes nós, diante de tudo isso que lemos, o que nós fazemos é colocar Deus numa caixinha no bolso, e seguimos o nosso plano. E seguimos o nosso plano. E nós vamos dando argumentos para Deus, nós vamos dando desculpas para Deus. Sabe, quando nós, cristãos, quando a igreja de Jesus, quando a igreja ela entra num lugar de razões, quando ela vive por razões, quando ela vive de argumentos, ela sai do país de Deus e ela entra na terra do inimigo. Todas as vezes que você estiver diante de Deus e vir com uma lista de argumentos, você está saindo do plano dele e entrando na terra do inimigo. E nós somos assim. Quando estamos bem, meu Deus, estamos em evidência. Queremos que todos nos vejam. Mas quando estamos mal, se escondemos, saímos pela tangente. Aquele lugar de encontro com o Senhor não temos mais. Todos os dias, na viração do dia, Adão ele tinha um bate-papo com o Senhor. E a primeira coisa que Adão faz ao pecar é não ir para aquele lugar de encontro. E a primeira pergunta que Deus faz a ele é: Adão, aonde você está? Aonde você está, Adão? Entende aonde nós estamos? Aonde nós estamos? Sabe o que acontece? Acontece, bispo, que a gente cresce e vai deixando a vontade de ser criança na presença de Deus. Posso descer? Como aquela menina estava aqui, irmãos, dançando, bailando na presença de Deus, do Espírito Santo. Talvez você olhe somente, é uma criança. Não, ela estava dançando no Espírito, na presença de Deus. Sabe, mas só que nós crescemos e nós vamos tornando robotizados, mecânicos, automáticos. E o simples deixa de ser primordial. Irmãos, eu estava ali, vendo ela dançar, meu Deus. Nós perdemos a essência de ser criança. Às vezes nós se tornamos teólogos, ensinados, estudados, absolutos, e deixamos o primordial, que é chorar na presença do Senhor, babar na presença de Deus,
deitar no chão na presença. Não, não, você perdeu isso. A igreja, muitos de nós perdeu isso. Perdeu isso, a essência de ser criança. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo? A igreja de Éfeso foi se perdendo, foi definhando. E digo mais, eu conheço as tuas obras. O Senhor nos conhece. Eu gostaria que você mentalizasse agora comigo. Mentalize agora. Sabe, você se lembra do dia que você se converteu? Você se lembra o primeiro dia? Sabe aquele primeiro dia que você teve um contato com Jesus? Mas já se passaram 30 anos, 40 anos, o que que tem? O que que tem? Sabe, você se lembra daquele dia que você levantou a mão em algum lugar aceitando a Jesus? Seja numa igreja, seja numa praça, seja em uma casa, você se lembra no dia que você disse, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, e alguém orou por você, e ali você foi dando os primeiros passos. Você se lembra disso? Você se lembra da primeira pessoa que um dia olhou nos seus olhos e disse, cara, Jesus te ama? Você se lembra da primeira pessoa que um dia apresentou Jesus para você, dizendo, olha, talvez aquela irmã, aquele irmão nem exista mais, ou não está tão perto de você, mas aquilo foi primordial na sua vida. Irmãos, até hoje eu tenho a minha primeira Bíblia. E olha que o lixo já tentou devorar ela por diversas vezes. Mas eu tenho até hoje a minha primeira Bíblia. Até hoje eu tenho as minhas anotações, as minhas primeiras anotações de coisas que Jesus falou comigo, só eu e Ele. Você entende isso? O lugar que nós vamos andando, João, a gente às vezes vai se perdendo, vai crescendo, vai atualizando as coisas, mas a gente vai se perdendo. As coisas que atualizam não é para nos perder, não é para nos roubar, não, irmãos. Nós não podemos perder a essência, nós não podemos perder o primeiro amor. A igreja sempre vai ser igreja, Jesus sempre vai ser Jesus, a Bíblia sempre vai ser Bíblia. Meu Deus! Você se lembra do dia que você desceu as águas? Aquela bata branca, talvez para alguns. Hoje está mais moderno, né? Hoje é uma camisa preta, escrito tudo se fez novo, eu nasci de novo. Mas eu me batizei com a bata branca, irmãos, até o joelho. E eu me lembro até hoje das palavras que aquele saudoso pastor disse para mim. Eu fui ao meu batismo, irmãos, como uma ovelha muda que é levada ao matadouro, sem o sim do meu pai e da minha mãe, mas eu estava decidido que era Jesus que eu queria. Hoje a minha mãe está rendida aos pés de Jesus, hoje a minha família é rendida aos pés de Jesus. E ao descer as águas, eu estava com uma correntinha de cruz. E o pastor dizia, você troca essa corrente comigo por uma Bíblia? Eu disse, é claro que eu troco. Sabe, a gente vai crescendo, vai perdendo o primeiro amor. Você se lembra a primeira canção que você ouviu na sua conversão? Hoje nós não cantamos mais, né?
Não cantamos mais. Você consegue se lembrar da primeira vez que você serviu em uma igreja? Da primeira vez que você colocou as suas mãos no arado? Começamos com tanta motivação, né? Começamos com tanto gás, com tanta perseverança. Mas ao passar do tempo, a gente vai perdendo. Às vezes nós se preocupamos tanto em dar brinquedos tecnológicos para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas o que mais satisfaz uma criança é uma caixa de papelão para ele correr no chão. Sabe, uma caixa de papelão, irmãos, que não faz sentido para ninguém, talvez. E investimos brinquedos caros, tecnológicos, sabe? Nada contra, glória a Deus. Se você tem condição, assim faça. Mas às vezes o nosso nome vai lá para o Serasa, às vezes parcelamos alguma coisa tão importante para nós em 10 vezes, 5 vezes. Às vezes você dá um tablet, um celular de última geração na mão de uma criança, ele deixa, tudo o que ele quer mesmo, na verdade, é deixar de lado e pegar uma caixa de papelão e ir para a praça brincar no escorregador com você. Assim é o Espírito Santo. Se entretemos em tantas coisas. Hoje os nossos currículos são primordial na nossa vida, meu Deus. A nossa formação acadêmica, ela tem que ser o máximo. Sabe, querido, eu sei, tudo isso é importante. O que mais é relevante para o cristão é a presença de Deus. O que mais é relevante, irmãos? Eu te amo, Espírito Santo, eu te amo. Hoje, se o Espírito Santo sair de algumas igrejas, elas tocam normal, bispo. Os cultos acontecem normalmente, tem louvor, tem oferta, tem apelo, as coisas acontecem normal, porque as pessoas perderam o senso da presença do Espírito. Hoje fazemos conferência sem a presença do Espírito Santo, normal. Não, isso não pode acontecer. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Eu conheço as tuas obras. Não adianta a gente se maquiar de algo, colocar uma veste que não é nossa, não adianta, Ele conhece as nossas obras. Ele conhece, e glória a Deus por isso. Sabe, eu me lembro de quando eu participei do primeiro grupo de louvor da igreja. Meu Deus, vocês brincam, né? Um dia disseram para mim que me via com instrumento de cordas, e eu acreditei naquilo, e fui inventar de tocar contrabaixo. Meu Deus, era baixaria mesmo. E eu fui entendendo, pastor, que ali não era a minha área, o meu chamado. E fui me envolvendo com outras coisas, conduzindo pelo Espírito aquilo que Ele queria para mim no meu dia a dia. Sabe, faça um filtro da sua vida. O que mudou de lá para cá? O que mudou da sua vida de lá para cá? Temos aqui uma denúncia, uma igreja que foi explosiva, era uma igreja top em serviços, era uma igreja top em dons, era uma igreja relevante, era uma igreja que, meu Deus, a família, tudo top. Mas 20 anos depois ela recebe essa denúncia.
dizendo: vocês deixaram o primeiro amor. Eu não sei como você está aqui, sabe? Mas não deixe a chama do Espírito ser apagada do seu coração. Não deixe nada e ninguém, não deixe as circunstâncias, não deixe aquilo que você faz apagar a chama que um dia Ele colocou no seu coração. Um dia Deus colocou uma chama no seu coração. Eu sei disso. Não deixe nada apagar essa chama. Não deixe aquilo que você faz não é mais importante do que aquilo que Ele é. Não é. Peça pelo batismo de alegria de novo. Peça pelo batismo de fogo de novo. Peça pelo batismo de fogo. João um dia estava em um lugar e ele disse: ok, eu consigo promover as coisas naturais daqui. Eu consigo batizar vocês com água. Mas virá um que vos batizará com fogo. Entende? As coisas aqui da terra nós conseguimos promover, mas as coisas sobrenaturais só Ele promove. As coisas celestiais só Ele promove, só Ele faz acontecer. Entende? Então um dia Ele colocou um fogo no seu coração, um fogo que nenhum homem é capaz de produzir em você, um fogo que nenhuma sala de aula é capaz de produzir em você, um fogo que um chamado que um homem impõe sobre você é capaz, mas Ele é. Entende isso? O homem consegue promover as alegrias terrenas sobre nossas vidas, mas Ele, irmãos, Ele promove uma alegria eterna, incorruptível. Entende isso? Eu quero voltar aqui dizendo para você: Jesus quer se encontrar com uma igreja saudável. Jesus quer se encontrar com um povo saudável. Porque na medida que o Senhor vai nos enchendo, às vezes por conta das rachaduras, sabe, vamos sendo esvaziados do óleo de Deus, vamos sendo esvaziados do vinho de Deus, da unção de Deus, por causa das rachaduras que vão acontecendo no meio do caminho. Mas Jesus quer se encontrar com uma igreja viva e apaixonada. Jesus quer se encontrar com você, uma igreja viva e apaixonada, uma igreja fervorosa no Espírito. Jesus quer se encontrar com uma igreja incendiada. Jesus quer se encontrar com uma igreja que vive a renúncia, uma igreja que está renunciando dia após dia, uma igreja que está disponível para o Espírito Santo. Vivemos dias tão difíceis, mas você e eu podemos renunciar coisas para viver disponível para o Espírito Santo. Conseguimos dizer não para tantas coisas, né? Que dizer não para o Senhor se tornou normal. Sabe, as coisas não podem continuar acontecendo normalmente nas nossas vidas quando recebemos essa denúncia: volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Não deixe nada te roubar. A síndrome de
de Cantares, capítulo de número 5, ela nos rodeia. A síndrome de Cantares, capítulo 5, rodeia a igreja, rodeia os filhos de Deus. Cantares, capítulo 5, versículos de número 2 ao 6, conta uma história da esposa e do esposo, onde a esposa já estava pronta para dormir, já tinha colocado as suas vestes, já tinha lavado os seus pés. E quem bate na porta? O esposo. A Bíblia diz que o coração dela começou a velar. O coração dela começou a velar quando ela escuta a voz do seu amado dizendo: ei, querida minha, pomba minha, imaculada minha, por favor, abre a porta, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos estão com as gotas da noite. E a resposta, pastor, dela disse: não, desculpa, mas eu não consigo ir até você. Eu já coloquei minha roupinha de dormir, os meus pés já estão lavadinhos, eu não consigo. E o amado estava com a mão na maçaneta, e ela deitada, com o seu coração pulsando, mas não abriu a porta para o amado. E essa síndrome tem nos rodeado. Sabe, estamos tão preocupados com as nossas coisas. Não queremos mais sujar os nossos pés fazendo a obra de Deus. Não, desculpa, mas continua aí do lado de fora, porque na verdade já está na hora de dormir, né? E eu estou ocupado agora. Não, me desculpe, mas não tem nenhum motivo de eu sujar os meus pés de novo, sendo que eu já o lavei. Às vezes nós estamos assim, dizendo não ao Espírito Santo, dizendo não à obra de Deus, dizendo não ao coração do Senhor, dizendo não à voz de Deus. Entende uma coisa, igreja? Quando nós falamos não, você não está dizendo não para um pastor, você está dizendo não para o Senhor. Quando nós dissemos sim, você não está dizendo sim para um pastor, você está dizendo sim para o Senhor. E essa síndrome de Cantares capítulo 5 está nos rodeando, porque existe muita gente capengando, sabe? Muita gente apanhando mesmo, sabe? Você olha e vê uma vida devasta, porque você já fechou há muito tempo a porta para o Senhor. Esta mulher, quando ela entendeu, já era tarde. Quando ela entendeu e ela decidiu ir abrir a porta, quando ela pega na maçaneta, ela sente o cheiro do óleo, do aroma do Senhor, porque Ele também estava com a mão na maçaneta, mas do lado de fora. E às vezes nós só se contentamos com a unção, do culto, com a unção do mover, com a unção do domingo. Você está tão focado com a unção que você esquece o Senhor. Nós se contentamos tanto com a unção, com o mover,
Sabe, mas às vezes na segunda-feira nós fechamos a porta para o Senhor. No domingo nós recebemos uma graça, um poder, uma glória, mas na segunda, na terça, meu Deus! No culto da vitória, no culto da quinta-feira, meu Deus, é uma graça, é uma ousadia, mas só que na sexta-feira eu preciso de oxigênio, eu preciso de aparelhos para respirar. E essa mulher, quando ela abre a porta, ela vai procurar um homem, um amado nas ruas, e a Bíblia diz que os guardas da cidade a espancam. Muitos de nós estamos sendo espancados por coisas dessa vida, porque estamos fechando a porta para o Senhor. Se envolvemos em guerras, pastor, que não é para entrarmos. Se envolvemos até em relacionamentos que não é para entrarmos. Se envolvemos em sociedades que não é para se envolvermos. Você percebe isso? Entende o que a gente está conversando aqui? Uma igreja que amava o próximo, uma igreja que recebe essa denúncia terrível. E lá em Cantares a gente também faz uma percepção com uma outra igreja, com uma igreja que tem medo de sujar os pés. Uma igreja que, meu Deus, está preocupada com a sua agenda. Uma igreja que está preocupada com o seu umbigo. Entende uma coisa? Não é uma denúncia para esta igreja local. A igreja brasileira tem vivido isso. Sabe, voltemos ao Senhor, irmãos. Voltemos ao Senhor, voltemos ao Senhor. Permita que o Espírito Santo volte a agir na sua vida. Permita isso. Permita isso. Como você se vê daqui a 10 anos? Como você se vê daqui a 20 anos? Se Jesus não voltar antes, é claro. Mas como você se vê? Com qual maturidade você se vê daqui a 20 anos? Será que daqui a 20 anos você vai estar lutando contra os mesmos pecados? Será que daqui a 20 anos você vai estar no mesmo lugar que você está hoje? Eu não falo de lugar físico, mas vira uma chave. Para de chorar pelo mesmo leite derramado de 10 anos atrás, pelos mesmos problemas. Às vezes andamos em círculo, não saímos do lugar. Deus tem ciclos novos para nós. Deus tem novas dimensões para nós. Entende? O texto aqui não está tratando com um indivíduo, está tratando com a igreja, está tratando com os crentes que abandonaram, está tratando com os crentes que se esfriaram. Assim como uma água morna em uma panela precisa de um fogo por baixo para ficar aquecida, assim somos nós. Nós precisamos de fogo para nos aquecer. Nós precisamos da ação do Espírito Santo para nos aquecer. Nós precisamos estar disponíveis para isso. Isso é diário. Diário. Isso é muito diário. Volte a ler a Bíblia diariamente. Volte isso. Volte a fazer os seus devocionais. Volte para esse lugar. Não tenha medo de recomeçar. Volte a orar. Volte a orar sem cessar, de orar uns pelos outros. Sabe,
A minha hora está se avançando, já está chegando ao fim. Mas eu quero te conduzir a esse lugar. Hoje é uma noite de conversão. O que é uma conversão? É uma mudança de rota. Precisamos mudar a nossa rota, bispo. Eu preciso, essa palavra, ela mordeu eu primeiro. Ela mordeu eu primeiro. Eu me coloquei sobre a luz dessa palavra e tomei algumas atitudes, eu falando: Senhor, eu preciso mudar de rota. Porque na medida que nós vamos crescendo, nós vamos fazendo o nosso próprio caminho. E o Espírito Santo tem um caminho diferente para você. O Espírito Santo tem um caminho diferente para te conduzir. Você consegue ficar em pé comigo, por favor? Se você tem coragem mesmo, sabe? Se essa palavra ministrou o seu coração, se coloque à luz dela. Existem práticas diárias, por favor. Existem práticas diárias que mantêm a chama do Espírito Santo acesa na nossa vida. Eu conheço vocês. Muito bom, é legal. É muito legal tudo que vocês fazem. Olha só o que o Senhor está dizendo para mim e para você. É muito legal o que você faz. Você é perseverante. Você faz a obra. Você faz. É tudo legal isso. Mas não se esqueça do seu primeiro amor. Por que isso? Porque hoje, bispo, nós estamos em uma geração